Estamos aqui para fazer um resumo especial da segunda lição da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, que trata nesse trimestre do movimento pentecostal. Nós estamos na lição de número 2, que é uma antecipação, porque a lição ocorrerá no próximo domingo, dia 12 de janeiro, entre 8 e 9 horas, dependendo da igreja e da região. Nós estamos com o seguinte tema: em permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. O texto de referência encontra-se em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É uma lição forte, uma lição que realmente mexe com o coração do crente fiel e temente a Deus e que está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Sidemar Freire, sou da Assembleia de Deus de Campo Grande, ADCG Rio, do reverendo Alessandro Malafaia. Estamos aqui firmes e fortes na obra do Senhor Jesus. O comentarista, ele começa essa lição e ele fala sobre os primeiros anos da igreja primitiva. Logo após a perseguição, a igreja começa a se espalhar por todo o mundo, atinge a Ásia, a Europa, e ela começa então a sofrer influência das filosofias correntes na época. E os principais filósofos, até mesmo judaizantes, e parte da igreja, ela começa a trabalhar contra o legalismo, entender o papel da igreja, porque na verdade eles são judeus que tinham as suas práticas religiosas, os seus rituais, e agora eles são igreja. E agora muitos membros acham necessário incorporar às doutrinas da igreja ainda rituais do judaísmo, o legalismo judeu e a filosofia dominante na época, proveniente dos gregos e até mesmo das muitas adorações aos ídolos correntes da época, dos ídolos romanos, dos ídolos gregos e de muitas outras nações que se misturavam ali em Roma e nas cidades e nas províncias de Roma, como as principais províncias na Ásia Menor. O texto vai falar sobre algumas igrejas da Ásia e eu tenho aqui um resumo sobre as principais igrejas. A igreja de Éfeso, fundação cerca de 52 da nossa era, durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O principal problema da igreja de Éfeso é que abandonou o primeiro amor, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Apesar de suas obras e perseverança, sua devoção inicial a Cristo havia esfriado. A igreja de Esmirna, fundada provavelmente em 50 a 60, ela não tinha nenhuma repreensão específica no Apocalipse, mas enfrentavam tribulação e pobreza. Apocalipse 2, versículo 9, foram alertadas sobre perseguição iminente. A igreja de Pérgamo, fundada por volta do ano 60, problema principal, tolerância à doutrina de Balaão e dos Nicolaitas, Apocalipse 2, versículos 14 e 15, envolvia idolatria e imoralidade sexual. A igreja de Tiatira, fundada há cerca de 50,
Anos 50 depois de Cristo. Problema principal: permitiam a influência de Jezabel, que promovia idolatria e imoralidade sexual. Apocalipse 2, versículo 20. A igreja de Sardes, fundada provavelmente no final do primeiro século. Problema principal: a fama de estar viva, mas espiritualmente morta. Apocalipse 3, versículo 1. Falta de vigilância e obras incompletas. Filadélfia, uma igreja fundada entre 50 e 60 depois de Cristo. A Bíblia não menciona nenhuma repreensão, Jesus não a repreende. Foram elogiados por sua fidelidade, apesar de sua pouca força. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. E a igreja de Laodiceia, fundada cerca de 60 depois de Cristo. Problema: indiferença espiritual e mornidão. Apocalipse capítulo 3, 15 e 16. Orgulho e autossuficiência espiritual. Estas são apenas algumas igrejas, porque quando nós olhamos para a igreja, as cartas de Pedro, nós vemos que Pedro foi para Bitínia e para Mísia, e o apóstolo Paulo menciona outras igrejas e vários problemas dentre elas. A mais problemática de todas a que infelizmente tinha a maior quantidade de dons demonstrados. A igreja tinha a aplicação dos 9 dons, mas era uma igreja carnal, era uma igreja voltada para a imoralidade, era uma igreja cheia de facção, de divisão. Uns eram de Apolo, outros de Paulo, outro de Cefas, outro de Cristo. Além dos problemas, ela tinha dificuldade de entender a ressurreição, que era a doutrina principal pregada pelo apóstolo Paulo, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. Paulo fala sobre os finais dos tempos, no capítulo 15, sobre o arrebatamento da igreja. Paulo menciona questões relacionadas ao casamento. Paulo ensina sobre a ordem do culto e, além do mais, sobre a ceia, a administração da ceia, que não era mais Páscoa, e a verdadeira forma de adorar e de cultuar a Deus. Dentre elas, nós vemos então esses problemas básicos. Mas por que a igreja, logo no início, ela começou a sofrer a influência do mundanismo e da carnalidade? Nós vamos agora estudar um pouco sobre a influência filosófica e religiosa e pagã dos dias iniciais da igreja primitiva, para nós termos um antídoto para como lidarmos com os dias atuais. Nós olhamos para a igreja primitiva, vemos problemas, porque o ser humano ele é problema por si só, mas também vemos a solução por meio da palavra, por meio da oração e por meio do poder glorioso do Espírito Santo, que Jesus Cristo disse: habita convosco e estará em vós, e Ele está conosco. Jesus Cristo disse que Ele nos ensinaria, que Ele nos guiaria, que Ele nos iluminaria e que Ele nos santificaria. Portanto, Igreja de Cristo, vamos ficar alertas. Vamos agora estudar um pouco sobre essas influências no tópico 3. O tópico 3 começa falando sobre o montanismo, que vamos dar uma analisada aqui, e eu tenho aqui mais algumas influências para mencionar. Os montanistas, eles surgiram pela metade do segundo século, perto da Mísia e Bitínia. Eles acreditavam numa nova revelação e experiências proféticas e espirituais à parte das Sagradas Escrituras. Portanto, eles influenciavam a igreja a buscar nessas experiências a palavra de Deus. Nas cidades romanas, províncias romanas da Frígia e Mísia. E, portanto, eles pervertiam a fé de pessoas que buscavam na pura e simples palavra de Deus a revelação que o Espírito Santo concede. Além do montanismo, outros movimentos heréticos surgiram e influenciaram a igreja primitiva. Esses movimentos, muitas vezes, propunham interpretações alternativas das Escrituras, novas doutrinas e práticas que se afastavam da ortodoxia cristã estabelecida.
Alguns dos principais movimentos heréticos da igreja no entorno da igreja primitiva incluem, em primeiro, o gnosticismo, uma das mais antigas e influentes heresias. O gnosticismo propunha que a matéria era má e que a salvação vinha através de um conhecimento secreto, a gnosis. Os gnósticos negavam a encarnação de Jesus e a ressurreição corporal, o que o apóstolo Paulo combate em praticamente todas as suas epístolas, especialmente na epístola aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo João também, porque o apóstolo João diz que todo espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne é o espírito do anticristo. O docetismo. Os docetistas negavam a humanidade de Jesus, afirmando que seu corpo era apenas uma ilusão. Eles acreditavam que Jesus não sofreu realmente na cruz, mas apenas aparentou sofrer. Foi uma simulação. O marcianismo. Marcião rejeitava o Antigo Testamento e parte do Novo Testamento, argumentando que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente e menos perfeito do que o Deus revelado em Jesus Cristo. O arianismo, eles negavam a divindade de Jesus Cristo, ou seja, Jesus era um personagem muito importante, especial, mas não Deus. O nestorianismo, os nestorianos separavam a natureza humana e divina de Cristo, negando a união hipostática. A união hipostática é a união perfeita entre a humanidade e a divindade de Jesus. Estes segmentos religiosos e filosóficos influenciavam, de certa forma, a igreja, porque a igreja começou a viver baseado no que ensinavam deles. Questões sociais e políticas, a busca por soluções para problemas sociais e a resistência à autoridade da igreja. Desejo por experiências místicas, a busca por experiências religiosas mais intensas e emocionantes, e isso levou a igreja ao esfriamento e ao afastamento. Identificar falsas doutrinas. Ao conhecer as características das heresias, podemos identificar essas falsas doutrinas hoje e prevenir a igreja contra essas doutrinas heréticas e as novas, né? Porque na verdade são muitas religiões hoje com suas ideologias, são muitos crentes desviados, muitas pessoas desigrejadas que inventam da internet a sua própria religião, o seu modus operandi de viver, e com isso ainda se baseiam na palavra de Deus para respaldar as suas teorias contra dízimo, batismo e muitas outras coisas. E o apóstolo Paulo adverte: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. E aí a gente percebe que essas igrejas primitivas, elas já sofriam estas influências e não é diferente hoje. A nossa igreja não está pior do que a igreja primitiva. A nossa igreja lida com as mesmas dificuldades, mas tem o mesmo Espírito Santo, mas tem a mesma palavra de Deus, mas tem os mesmos ministérios. No terceiro tópico, o autor ele fala sobre os alertas que nós podemos extrair para as nossas vidas. Ele diz aqui: lições e alertas dos primeiros séculos, ou seja, da experiência vivida pela igreja primitiva. Então vamos lá, nós fizemos aqui um resumo. Os pontos chaves da lição: a importância da experiência espiritual. Os cristãos dos primeiros séculos valorizavam profundamente a experiência espiritual, buscando uma vida de santidade e comunhão com Deus. O perigo do legalismo e do formalismo. A lição alerta para o perigo de se focar apenas nos aspectos externos da religião, como ritos e práticas, sem cultivar um relacionamento genuíno com Deus. Uma busca mais superficial, uma vida mais superficial do pentecostalismo, o emocionalismo, a carnalidade envolvida, a prática extremista
do pentecostalismo, fora da palavra de Deus. A necessidade da vigilância espiritual, os cristãos são exortados a estarem sempre vigilantes contra os ataques de Satanás e a influência do mundo, buscando fortalecer sua fé e viver em obediência à palavra de Deus. A importância da unidade do amor. A lição enfatiza a importância da unidade entre os cristãos e do amor fraternal como expressão da nova vida em Cristo. A necessidade de um constante avivamento. Os cristãos são chamados a buscar um avivamento espiritual contínuo, renovando sua paixão por Deus e seu compromisso com o Evangelho. Aplicações práticas, autoexame. Não vamos pegar a revista da Escola Dominical e agora ficarmos apontando uns aos outros. Nós vamos analisar-nos a nós mesmos através do prisma desta lição, tanto do autor quanto da palavra de Deus. O autoexame é fundamental, é um espelho que nós vamos usar. Vigilância, devemos estar atentos, porque Jesus Cristo disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, e nós estamos incluídos nestes muitos. Então precisamos ficar em vigilância, em alerta. E ainda a palavra de Deus, o resumo da lição, nos alerta para o cultivo de uma experiência espiritual genuína. É preciso buscar uma experiência profunda com Deus através da oração, do estudo da Bíblia, da comunhão e também da ação poderosa do Espírito Santo. Chegamos ao final de nossa lição. Queremos que Deus fale profundamente ao seu coração, que esta lição de número 2 da revista da Escola Dominical, da editora Betel, fale profundamente no seu coração. Se você não está ligado a nenhuma igreja, você pode adquirir essa revista da Escola Dominical através do site da editora Betel. Você pode ligar, é só entrar aí nas buscas do Google e pesquisar, e você é direcionado aos canais oficiais da editora e você vai estudar. Tem vários outros mestres ensinando aí nas plataformas digitais, e você pode então, de uma maneira mais específica, se aprofundar na palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Mantenha sua fé firme e viva em Jesus Cristo. Nós aceitamos convites para pregações, palestras, seminários em qualquer lugar do Brasil. Os nossos contatos estão aí nas redes sociais, onde quer que este vídeo esteja relacionado. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.